Olá pessoal, eu sou Maurício Maciel e estamos aqui novamente para mais um Papo de Governança. Hoje com o meu xará aqui, Maurício Bendixen. Maurício tem uma grande experiência enquanto executivo, principalmente no varejo, é conselheiro de empresas e hoje é superintendente também do APRAS, da Associação Paranaense de Supermercados. Tudo bem, Maurício? Ô Maurício, tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço por ter aceito aí meu convite. Vai ser um prazer, né, bater esse papo de governança aqui contigo. Em algumas conversas, né, que já tivemos, me chamou bastante atenção que tu tem essa experiência em diversas empresas, muitas delas familiares, né, algumas multinacionais, começando como operacional, executivo, né, e hoje como conselheiro. Então, queria que você compartilhasse um pouquinho, né, dessa tua experiência, o que que você observou nessa tua jornada de governança, né, de pontos positivos e pontos negativos, né, nas empresas familiares? O que que te chamou a atenção que deu certo, que foi produtivo em relação à governança dessas empresas, ou que não deu certo e que você consegue identificar, né, o motivo pelo qual não deu certo? Então, tem algumas particularidades que eu acho muito importantes, né, e que tem a minha própria curiosidade tem pautado ao longo dos anos aí, né? Eu tenho aí praticamente 40 anos aí de jornada lá do Demiteco, do Mercadorama, que foi o primeiro supermercado do Paraná, né? E um dos primeiros comércios de Curitiba, né, de 1910, se eu não me engano. Mas o que mais me chama a atenção é os ciclos que a gente viveu e como a governança foi se adaptando dentro disso, né? Os supermercados chegaram no Brasil, quer dizer, chegaram no Brasil não, né? A primeira ideia do supermercado do Brasil foi dos anos 50, né? O Mercadorama aqui vem dos anos 60 e as coisas foram sendo feitas muito improvisadas no início, né? Não existiam muita preocupação com a gestão do negócio controlada ali com relatórios, com acompanhamento, com indicadores, né? E tínhamos uma ação violenta na época e aí o que mais importava era comprar rápido, aplicar o dinheiro e muitas vezes ninguém nem parava para fazer inventário de mercadoria, para saber se a margem estava adequada. Era basicamente comprava, se vendia e se você aplicava. E tinha o maravilhoso overnight, né, na época, que repunha todo e qualquer erro que você pudesse ter na fase de compra. Em 1974, 75, o Carrefour entrou no Brasil, né? E foi um grande choque na época, né? Porque o Carrefour tinha tudo muito bem controlado, né? Ainda não tínhamos automação, mas ele tinha quase que um back-office enorme de gente atrás que eles chegavam a somar os tickets, né, a segunda via dos tickets, para saber o que tinha vendido, o que tinha vendido, lançar aquilo que era mercearia, aquilo que era perecível, se tinha os gerentes por área. Era um primeiro choque de gestão bastante grande, mostrando uma governança muito mais sólida de uma multinacional que estava entrando. E isso fez muita diferença na época, porque o Carrefour conseguia apurar o quanto ele vendia, o quanto ele já tinha no fluxo financeiro, aquilo que ele aplicava. E isso fez com que o Carrefour mostrasse uma eficiência operacional muito grande, né? E aí entra, né, o que eu digo que as empresas brasileiras e a, a imensa maioria eram empresas familiares, né? Não tínhamos, o Pão de Açúcar era a maior da época, mas é, ainda era uma empresa familiar, né? E tem até um detalhe bem curioso, Maurício. O Carrefour, na época, ele tinha perto de 800 lojas, tá? E o Carrefour tinha pouco mais de 20. E o faturamento do Carrefour já era maior que o faturamento do Pão de Açúcar, né? E o Pão de Açúcar foi uma das primeiras empresas que fez frente, né? E o Abílio Diniz teve muito dessa coisa do aprender a governança, enxugou
fechou loja, melhorou a questão da governança corporativa. Eu lembro que na época tem até a lenda que nunca tive oportunidade de apurar, mas que ele teria assumido o controle da empresa e mandou boa parte da família para casa e falou assim, você não volta mais aqui, reserva o seu salário e fica em casa, né? E a gente toca o negócio aqui. Mas a verdade é que o Pão de Açúcar aprendeu rapidamente e o formato hipermercado, ele trouxe daí ele já tinha algumas experiências anteriores com a bandeira Jumbo, mas daí ele criou a bandeira Extra, que era uma cópia do Carrefour, né? Mas uma cópia melhorada, porque ele foi pegando todos os detalhes. Ele trouxe muita gente do Carrefour na época e foi melhorando a governança, né? E a verdade é que logo o Extra estava de igual para igual com ele, né? E assim como o Extra fez essa virada, muitas outras empresas familiares e nacionais se preocuparam muito com a governança, né? Fazendo os controles, dividindo as responsabilidades, organizando inventários, né? E surge uma coisa muito legal aí no final dos anos 80, aí por 80, e algo facilitou muito a governança, que foi a entrada da automação. O famoso código de barra que a gente tem, a possibilidade de você registrar os produtos, você começar a armazenar, as empresas se preocuparem mais com dados, informações, isso melhorou muito a governança, né? Eu lembro que as lojas do Carrefour, eu falei há pouco, tinha um back-office enorme de gente atrás, né? Mais ou menos aquilo que aconteceu nos bancos, para quem é do segmento bancário, que você lembra que você entrava naquelas agências, você via um monte de gente nas mesas sentadas, aqueles caixas, né? E hoje você entra, tem muitas vezes o gerente e mais uma ou duas pessoas ali, quando tem, direto na mesa, tem. Então, a automação dos bancos levou a isso, e na época a automação fez com que os supermercados reduzissem, né, os back-offices, né? E começou a surgir informações que possibilitaram você melhorar a tua publicidade em compra, errar menos na compra, ter médias de venda, né? E as famílias também, né? Nessa época teve uma coisa muito interessante, porque com essa necessidade que tinha de copiar o Carrefour e depois copiar o Extra, né? Os profissionais da área começaram a ser valorizados, começaram a ir para essas empresas, e muitas vezes substituindo alguns familiares que estavam à frente do negócio, coisa parecida. E foi uma fase de aprendizado, né? E assim como a situação de a gente ter tido um, uma busca aí de profissionais, esses profissionais também foram valorizados e começaram também a acontecer algumas coisas um pouco mais. Essa governança que passou a ser compartilhada com executivos teve o lado bom, trouxeram aprendizado, mas teve uma coisa que foi complicada de trabalhar e que acho que até hoje é um pouco complicado dentro das empresas familiares, que é aquela questão de você repartir poder, de você dar mais autonomia, de você criar critérios, né, de até onde pode, até onde que não pode, né? Tudo isso foi sendo trabalhado, né? E houve exageros também por parte de alguns executivos, né? Você via algumas pessoas assumirem o negócio como se fosse realmente um salvador da pátria, ou coisa parecida, e às vezes trazendo situações que o dono da empresa não faria, ou a aversão ao risco que é inerente de quem é o dono do capital, tem, né? Então, teve pro bem e pro mal ali, né? E teve empresas que cresceram. E daí vem uma outra situação mais tão, tão importante quanto, mas um outro divisor de águas, que foi daí quando a inflação brasileira acabou, né? Então, a gente teve aí, né, com a e tendo desaparecido a inflação, tudo aquilo que a gente falava que era maquiado quando você errava uma compra, quando você, né, passou a ser muito mais importante. Agora eu vou ter que ganhar dinheiro vendendo produto, né? Tem que colocar margem, né? E daí a governança se tornou muito mais importante ainda, porque daí você não podia mais errar, pelo menos podia errar de forma grotesca, que comprometeria o teu negócio
aquela coisa, eu comprei mal, mas daqui a pouco a inflação corrige, eu vendo abaixo do que eu paguei e aplico dinheiro, desaparecia. Comprou mal, você, baixando o preço, tinha que tirar da tua própria margem, né? Então, isso foi uma coisa que... e boas empresas aí, se você for olhar, sofreram um solavanco grande e algumas empresas aí foram desaparecendo lentamente, né? A gente tem aí o Eldorado, na época, que era um expoente, o Freeway, né? E as empresas com uma governança mais forte, né? E que aproveitaram um bom preço, essas empresas foram sendo adquiridas, né? A gente viu aí o Pão de Açúcar na época com a bandeira extra, ele comprou o próprio Freeway, que eu falei agora, o Paes Mendonça, estava com uma governança mais acertada, quem estava com o dever de casa feito, aproveitou essa onda e foi comprando, né? Foi para o mercado. Então, basicamente, a gente teve aí uma situação, né? E na sequência, logo em seguida, tivemos uma outra onda interessante, que daí as empresas familiares, em sua maioria, começaram a ver a importância do valor do negócio, porque os estrangeiros começaram a investir no Brasil, né? Então, a gente já tinha a entrada do Macro, né? O holandês tinha comprado, né? Tinha entrado no Brasil organicamente, o primeiro estrangeiro. Na sequência, a gente teve a Hold, uma outra empresa holandesa que entrou no Nordeste comprando bom preço. A gente teve o Carrefour, já estava aqui desde Nike, fez um estrago, ele entrou no sul do país, comprou o Real, depois comprou o Mercadorama, comprou o Mufatão, Lembra Sul, enfim, foi uma onda, né? Eles estavam bem capitalizados e as empresas brasileiras estavam, né? E é bastante interessante porque a maioria das empresas familiares na época achava assim, a gente não vai conseguir competir com esse formato. Eles são muito melhores, eles são mais preparados, eles têm dinheiro, eles têm tecnologia, eles têm uma gestão melhor para não perder o meu negócio, eu vendo agora, né? E vou fazer alguma outra coisa. E a grande maioria vendeu. E tem uma empresa, inclusive, grande do Paraná, que tem até uma história interessante. O presidente dessa empresa, uma empresa familiar até hoje, né? Ele foi até o banco e falou assim, conversou com o gerente dele, falou assim, eu acho que eu vou vender o meu negócio, né? E daí o gerente do banco falou assim, por que você vai vender? Eu falei assim, não, porque eu não consigo competir, ficou só eu e eles, né? É a minha empresa contra todas as outras que agora estão com uma multinacional, né? Então a gente falou assim, mas talvez seja exatamente o motivo de você pensar que você tem que ficar, porque alguém vai ter que vender para ele se não quiser comprar deles, né? E na época ele era pequeno, né? E ele foi abrindo loja e abrindo loja e abrindo loja. Hoje ele é um dos maiores do segmento no Paraná. E ele fez isso, né? É, sendo uma empresa familiar, né? Uma empresa que eu brinco com ele, que era uma empresa de dono, porque ele pegou na mão e falou assim, agora eu faço. Ele pegou a equipe dele, foi trabalhando, vamos cuidar do financeiro, vamos cuidar, né, da uma cartilha feita por um francês, ou por um brasileiro, o nosso jeito de aprender, né? E ele deu conta e cresceu, né? E aí a gente pensa que o Brasil também, além de uma governança séria, bem, né? Você tem que conhecer muito bem a particularidade, né? Ainda essa semana eu estava estudando um pouquinho sobre a primeira multinacional que entrou, né? E ele entrou no Brasil. E basicamente, ele buscava vender para bares, lanchonetes, restaurantes, e você tinha que ter um cadastro, tinha que ter um cartão, era praticamente um clube, né? E ele entrou e ele nunca conseguiu decolar forte no Brasil, né? Mercado tinha, né? Porque a gente tem um mercado enorme né? Embora quando ele entrou em 72 o mercado ainda era incipiente, né? Ainda estava engatinhando, mas as cidades
estavam começando a crescer, o fenômeno urbano estava acontecendo, já tinha praia, mercado, mas ele nunca. E, ao mesmo tempo, surgiu uma outra empresa também no Paraná, né, lá em Maringá, o Atacadão, não, né, e o Atacadão era completamente diferente daquilo que eu tinha o mesmo público-alvo, né, mas ele não era um clube de compras, e ele aceitava a informalidade com mais facilidade, né, não necessariamente você precisava de um cadastro ou coisa parecida. Tanto é que o Atacadão, no início das operações dele, nem cartão de crédito ele aceitava, né? E muitas das compras eram feitas ali, no cash mesmo, né? E era uma vantagem considerável, porque você, né, de certa forma, tinha uma possibilidade de rentabilidade, mesmo pagando os impostos, se a cartilha tudo direitinho, né? Mas não tinha um carrinho de cachorro-quente, ou que tinha, né, um restaurante pequeno, um bar, tinha a mesma preocupação, né? E aí eu não preciso dizer nada. Se você for olhar hoje, o Atacadão ficou imenso, é o maior do Brasil, é o líder do mercado, né? Foi comprado pelo Carrefour recentemente, né? E o Macro acabou de sair do Brasil com as 30 lojas que ele tinha, acabou vendendo inclusive algumas para o próprio Atacadão. Então, assim, às vezes, havia governança muito séria dos dois lados. Só que um entendeu melhor o mercado do que o outro, um entendeu, e talvez pelo Atacadão ter nascido dentro do Brasil, ter convivido nesse mercado, né, entendido. E se for olhar, eles tinham os mesmos interesses, o mesmo público, né, no mesmo mercado, né, os dois com governança, hoje o Atacadão com muito. E hoje, se a gente for olhar, né, a gente vê que o próprio Atacadão, o fenômeno do atacarejo, a função inicial do Atacadão era atender o pequeno comerciante, né? E aí, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, surgiu o atacarejo, né? E que, principalmente na última década, né, ele se tornou assim, um fenômeno, hoje é o que mais vende no Brasil. E o Atacadão agora está refazer o próprio modelo. Né? Então, agora tem que acrescentar alguma coisa de supermercado, tem que acrescentar alguma coisa de mercado, né? Até a gente brinca, né? Mais de uma vez que fala assim, ó, o atacarejo está ficando tão bom, tão bom, tão bom, que se eles continuarem, eles vão acabar inventando de mercado, né? Mas é mais ou menos isso que a gente viu ao longo dos tempos, assim, mas eu acho que independente, a gente deu alguns exemplos aí, né? É, seja ela uma multinacional, ou seja ela, né? A governança tem que estar em todos os formatos, né? E uma das coisas assim que eu levantei esses exemplos aqui até de algumas multinacionais que tropeçaram, né? A Hold tropeçou, saiu do Brasil, o Macro tropeçou, saiu do Brasil, o Sonai tropeçou, saiu do Brasil, o Carrefour teve que se reinventar algumas vezes e agora se reinventou comprando atacadão, ele por si só com o formato, né? A gente viu algumas situações aí que, apesar de você ter aquela questão, você tem que ter também né, a questão de você conhecer o mercado. Então, às vezes, acho que você já escutou isso também, eu escuto bastante isso, né? Quando você pega uma empresa familiar, às vezes, né? E as pessoas falam assim, não, a gente precisa profissionalizar a nossa empresa, né? Assim, cara, como profissionalizar a nossa empresa, né? A empresa não é amadora, às vezes você pega uma empresa que é gigantesca, né? Muito bem administrada, uma empresa familiar, e aí vem. Aí, ou então assim, não, porque tem que tirar a família, ou coisa parecida. Às vezes a família tem uma baita, na maioria das vezes, tem uma baita de uma estrutura muito bem feita, né? Você vai pensar algumas empresas gigantescas aí hoje, multinacionais, brasileiras, presentes aí em vários países, né? E que são familiares, nasceram familiares. Hoje é possível que tenha um executivo à frente, mas a família está no conselho, às vezes o próprio presidente da empresa ainda é o fundador, coisa parecida, e tocando, né? Então, existe assim uma lenda, né, da empresa familiar, eu não sei se faz parte daquele próprio olhar que a gente tem, às vezes, achar que aquilo que a gente faz é bom bastante, né? Mas geralmente a gente tem baita exemplo, né? E olha só nesses exemplos aí, quantas empresas multinacionais, com tudo que trouxeram, não conseguiram se adaptar, e você vê empresas familiares, né, dando conta do recado e partindo para cima, né? É legal que
assim, esses exemplos, essas histórias, né, mostram que a governança não é só ter bons controles internos, é ter boas informações, é também um pouco de conhecer do seu mercado, e muitas vezes a família que cresceu naquele negócio familiar conhece como ninguém aquele seu negócio, né? É entender do mercado local, entender né, as características do consumidor, né? Participei de um Dialoga Varejo ali do IBGC, em que a gente discutiu muito isso também, né? Entender como que o mercado consumidor vai aceitar ou não vai aceitar determinadas práticas que você ofereça, ou determinados modelos de negócio que você experimente, né? Mas como é que você vê assim, né, para a gente, para o conselho, para você, para a governança, está muito inserida na estratégia e conhecer qual que é a melhor forma, né, do conselheiro ou da própria família conhecer bem do seu negócio e conhecer bem o seu consumidor. Tem que estar ali no dia a dia, tem que estar ali no balcão, na gôndola, para identificar, né, as características e os hábitos das pessoas, ou hoje é muito números mesmo, né, muito dados e informações mais automatizadas. Tem uma coisa bastante interessante que a gente nunca pode, penso eu, que a gente nunca pode tirar o pé do nosso negócio, né? É, se for uma coisa que é gigante, um gigante continental, maior varejista física do mundo, o fundador dela, ele levava sempre uma cadernetinha no bolso e ele passava todos os dias, né? Quando ele começou o negócio, ele tinha um concorrente enorme na frente que todos os dias ele visitava, todos os dias ele estava ali olhando, acompanhando, aprendendo, né? Eu citei o exemplo agora há pouco de uma empresa grande, paranaense também, né? Que ela começou com uma lojinha pequenininha, né? Como a maioria do varejo começa. E o dono dessa empresa, né, o presidente dela até hoje, ele fala para mim que ele abria a loja às 8 da manhã, ele tinha começado a trabalhar bem antes para conseguir colocar a loja de pé, e daí ele vendia, a hora que ele fechava a loja por volta de 8 horas da noite, ele ia pro Jumbo, ele ia pro Macro, que eram os que tinha em Curitiba na época, e ele ia lá, ele começava a olhar preço, colocava o que estava em promoção, ele anotava na cadernetinha dele o telefone que ele pegava na embalagem, no dia seguinte ele chegava, disse que tinha um vizinho na frente que tinha o telefone, que ele não tinha telefone na loja dele, ele pegava o telefone, emprestava e ligava para os fornecedores para conseguir o tempo todo, né? Tem um outro varejista paranaense que eu já estava no negócio, a empresa, ele vendeu a empresa, vendeu muito bem, diga-se de passagem lá atrás. Uma vez ele me pegou eu era comprador, ele pegou e perguntou por que eu tinha tirado. Ele não perguntou, né? Ele simplesmente eu tinha tirado o produto de linha, porque era muito difícil de comprar, tinha que mandar fax e tudo mais, né? E aí eu tirei de linha o produto. Aí ele chegou na minha mesa e falou assim: Maurício, você que compra esse produto e tal? Eu falei: compra. Assim, vamos descer na loja? Ele desceu na loja, ele parou na gôndola bem onde tinha que estar aquele produto e eu já imaginei que ele queria perguntar para mim, mas ele não perguntou nada. A gente ficou ali uns 5 minutos, que deve ter parecido mais ou menos aí umas 2 horas, naquela situação desconfortável, né? E eu já sabia que ele queria falar, mas, né? Aí veio uma senhora e falou assim: Moço, cadê? Perguntou pelo produto, né? Aí ele simplesmente olhou para mim e falou assim: responde para ela. Né? Aí eu peguei e falei assim: olha, né, ele está em falta, eu peço desculpas, mas em 15 dias a senhora pode voltar aqui que o produto vai estar aqui. Ela agradeceu, aí ele pegou e falou para mim assim: Maurício, a gente precisa aprender a ouvir as gôndolas. Né? Então ele diz assim, com todo o relatório que você possa ter, com todo o equipamento de informática que você possa ter, né, você precisa estar no chão de loja, né? Então isso é uma coisa que ninguém, né, e isso seja lá atrás, ou a multinacional, né, se você conversar com qualquer, tem a nossa empresa número 1 de cerveja hoje no Brasil, né, que é muito forte, né? Se você conversar com qualquer executivo deles, eles estão sempre nas lojas, estão andando, estão, né?
Você olha o relatório, mas você sente o cheiro, né? A- o gosto da coisa, como está andando, né? Se você está na frente do negócio, né? Ainda ontem estava ouvindo um depoimento também de uma outra área, acaba sendo bens de consumo também, né? Mas o presidente de uma indústria grande, um dos maiores do Brasil, né? Ele falando assim, olha, gente, né? Eu sempre vou em loja também, eu pergunto para um, pergunto para outro como é que tá isso, como é que tá aquilo, o que que você acha, né? E não importa se você está no board, se você está na presidência, se você está na gerência, ou se você está na supervisão, né? É, cada um tem uma visão do negócio de acordo com o seu ponto, né? E hoje está muito em moda, né? Com o advento da inteligência artificial, você monta qualquer coisa, né? É, e já vi cliente me falando assim, oh, Maurício, o que você acha disso aqui? Eu falei assim, acho ótimo, é fantástico, muito bem levantado, né? Ele até lembra que ele colocou lá quais os produtos que ele tinha que colocar em oferta, a resposta veio bonitinha, acertadinha. Eu falei assim, tá, mas agora quando? Em que semana, né? Não que não vá ser aprendido isso agora, né? Escuta, mas o mercado está receptivo para isso agora? Não está, né? Será que nessa é a hora? Será que esse é o momento, né? Então, tem uma necessidade que você tenha por trás uma experiência, que você tenha por trás até porque mesmo com a inteligência artificial, e eu citei o exemplo dos portugueses agora fazendo reposição de estoque e tudo, você ainda precisa ter um histórico anterior que vai te dar isso, né? Talvez a gente lá na frente a gente possa ter diferente, né? Mas é uma coisa que você sempre tem que ter, né? Não tire o pé do chão de loja, né? Não que você vai ter que viver ali o tempo todo, né? Mas tenha sempre essa referência. Ali você vai estar conversando com o cliente, você vai estar tendo, como é que a gente fala, né? O famoso é, confronto que você tem ali, né, entre aquilo que você está entregando, aquilo que você espera que está entregando, e aquilo que o cliente acha que você que merece pagar por aquilo, né? Interessante. Imagino que esse seja um grande aprendizado que você leve, né, agora para tua cadeira de conselheiro em Sim. algumas empresas. Que outros aprendizados ainda da tua vida de executiva, né, você consegue carregar e que poderia dar de dicas aí para o nosso pessoal? Olha, uma das coisas que eu vejo assim é que em todos sempre se aplica é que na grande maioria das vezes os problemas que a gente encontra, as dificuldades que a gente encontra, nem sempre são de gestão. Porque antes da situação de gestão, tem uma situação comportamental, ou uma situação de relacionamento, ou uma situação que não foi bem resolvida ou não foi bem construída, né? E que isso é mais prejudicial até, né, do que isso. Não estou falando só das empresas familiares, porque o ego está presente tanto nas familiares quanto nas multinacionais, né? Mas aquela coisa de você não dividir a responsabilidade, não construir junto, né? Ou mesmo quando a pessoa está no cargo máximo de gestão e ela tem aquela tendência de achar, não, aqui quem decide sou eu, né? Ou não quer ouvir, ou não quer dividir, né? E isso eu acho que é um ato de cooperativas, né? Porque, teoricamente, todos, né, independente do porte que você tem ali dentro, você está olhando o negócio como um só e está preocupado, né? Se eu falo para você de uma cooperativa grande, que é a maior do Paraná, né, que fica lá no norte, e você vai na cidade sede dela e você vai tomar um cafezinho, né? Não importa se você é o agricultor que está produzindo o café, se você é o vendedor que vendeu o café, ou se você é o presidente da cooperativa, todo mundo pergunta, não, escuta, esse café é nosso? Né? É, eu lembro que a gente abriu um mercado nessa cidade algum tempo atrás e a gente, como eles tinham um nome muito forte, né, e tem essa questão que eu falei para você, todo mundo adorar e tudo, né? Aí eles produzem trigo, tá? Com os direitos, tudo certinho, né? A padaria da cooperativa. Isso foi muito positivo, porque realmente a gente conseguiu
que eu publico fosse lá, querer conhecer, né? Até que um dia o presidente da cooperativa chega para mim e falou assim: Maurício, dá um jeito no teu pão, né? Não tá legal, o pão francês não tá bom, é feito com a nossa farinha, vocês divulgam que é feito com a farinha, e eu tô há mais de 30 anos da cooperativa, eu sou presidente, né? A minha esposa nunca falou nada para mim da cooperativa, ela sempre me elogia. Agora chega e reclama do pão francês de vocês e eu apanho por causa do pão francês de vocês, então dá um jeitinho. Então, aquela preocupação econômica, a marca independente, né? A gente vê isso muito forte. Acho que um dos principais, a gente ouve muito aquela situação de dor de dono, né? Você tem que ter dor de dono, você tem que estar à frente do negócio, tem que pisar no chão de loja, né? Mas são esses detalhes, né? Aquilo que leva a tua marca, aquilo que cuida, né? Esses cuidados, né? Com quem você vai fazer as suas parcerias, né? Vai estar com a tua marca ali, né? Então, eu diria, essa questão do cuidado, a questão do dividir a, a governança, aquilo que você pode ouvir, estar presente, né? E não adianta, na mesma coisa da gôndola, né? Eu tenho o CRM que me diz tudo, ele monta tudo, eu sei, né? Mas escuta também, né? Escuta o que dizem os teus clientes, né? Escuta o que dizem os teus colaboradores, o que dizem os teus parceiros comerciais, os teus fornecedores. E assim, dentro do conselho, e o conselho tem uma coisa que eu acho muito importante, né? Que é a possibilidade de você adquirir um novo conhecimento, né? Porque se você olhar dentro dos conselhos consultivos, você pode agregar, né? Tem uma família que é especialista num determinado segmento, né? E eles conhecem tudo de indústria, por exemplo, né? Eles estão produzindo há 60 anos um determinado produto, né? Mas às vezes eles passaram o tempo todo na industrialização. E o que pensa o lado comercial, né? Quem que eu posso agregar? E você traz executivo, por exemplo, que seja da área comercial, né? Que seja de varejo, ele pode acrescentar com o outro lado que me falta, né? Uma outra visão de negócio, né? Eu tenho dentro da minha situação, eu preciso acertar algumas coisas que são do financeiro. Eu consigo trazer um CFO bom, um financeiro bom para dentro do conselho me ajudar com isso e ajudar a tomar decisões, né? Como eu disse, uma das coisas mais solitárias é a cadeia do presidente ali, né? Que ele, né, tem o board dele no conselho, a gente tem essa oportunidade de estar ajudando, agregando, né? E trazendo, né? Eu acho que o mais importante o fator número um da empresa, né, é agregar valor, né? Quando você está construindo valor, quando você está possibilitando que você ganhe, que toda a cadeia ganhe, que você vai gerar negócios e você vai crescer, né? Acho que essa é a função, né? Acho que tem até uma frase, não sei se é do Friedman, que é bastante antiga, não é a do Friedman, quer dizer, dele é que o maior a responsabilidade de uma empresa era gerar lucro, né? Eu penso que a maior responsabilidade de uma empresa é agregar valor, né? Quando você consegue criar um negócio, que você multiplica para toda a cadeia, que você traz, né, isso para os seus clientes, para os seus fornecedores, né, para os seus colaboradores, né, para o governo, a gente sabe da carga tributária, enfim, quando você traz isso, você agrega valor, você está crescendo e fazendo tudo em volta melhorar. Não, Isso é perfeito, importante também. afinal isso é governança, né? Não é só ter um sistema de Não, controles, uma gestão exato. profissionalizada, é você alinhar interesses, né? A governança vem muito na linha realmente de alinhar os interesses da gestão e do dono, né? Ter o olhar de Exato. dono Senão seria e agregar valor. controladoria. Exatamente, perfeito. Maurício, perfeito. Bom, o papo tá ótimo. Infelizmente, a gente está chegando aqui ao final. Agradeço muito aí tuas contribuições, né? Parabéns pela tua jornada. Você tem uma baita jornada, uma baita experiência aí e muita coisa realmente para agregar e agregar valor, né? Para todos os teus conselhos. Se alguém quiser bater um papo contigo, LinkedIn, Maurício Maurício Bendix. Bendix está no LinkedIn, né? Tô, tô fazendo um negócio bem bacana. Fiz o segundo, estou indo pro terceiro agora. Estou justamente levantando aí
algumas coisas da história do varejo no Brasil, o varejo alimentar, tá, aquilo que eu tenho mais conhecimento, mas eu estou levantando ali no meio algumas coisas que batem muito com essa questão que eu falo de estratégia e de governança, posicionamentos, né? Tá bem interessante ali. E quem precisar, só entrar ali, dá um oi que eu respondo, tá bom? Legal, maravilha. Muito obrigado novamente, Maurício. Um grande Eu que abraço. agradeço, tá, Mó, né? Tudo de bom para vocês aí, tá? Tchau, tchau.